A galhofa medieval. E não que seja ruim, muito pelo contrário, sendo baseado em D&D, em Dungeons and Dragons, tem que ser galhofa, não precisa se levar tanto a sério. E o melhor de tudo, esse universo não se leva a sério. O filme em si não se leva a sério. Tem uma seriedade? Tem, mas ele não se leva a sério em vários momentos, o que é ótimo. Porque é aquele tipo de filme que você usa ele pra se distrair por umas 2 horas, o que não tem problema nenhum. E eu costumo falar muito isso, existem filmes que você se distrai por aquele período de tempo, depois você esquece de tudo que aconteceu no filme. Então, não é tão diferente assim, mas existe uma coisa boa nisso tudo. O roteiro é bom, o roteiro é bem feitinho. Ele não é aquele filme que só está lá por 2 horas e depois você esquece, mas por causa que o roteiro é ruim. Não, o roteiro é bom, só que é aquele filme tranquilo, leve. Um filme que você passaria quando estivesse passando numa televisão, você assiste ele sem problema. Então, esse é Dungeons and Dragons, o que, repito, não tem problema. Ele não se leva a sério, então a gente também não precisa desse sofrimento todo de levar ele a sério. Na sinopse nós temos a filha do Edin que acaba meio que, entre muitas aspas, sendo sequestrada pelo Lorde de uma cidade. E agora ele meio que adota ela como filha e tal. E ele tem um grupo que anda junto com ele atrás de aventuras e tal. E por causa dessas aventuras que ele acabou perdendo a filha. E agora ele precisa arranjar um meio de conseguir a filha de volta. Mas a filha não está mais acreditando nele. É uma história clichê? É, mas mesmo assim é extremamente divertido, é muito simples, é ir do ponto A ao ponto B. A gente tem esse problema e precisa resolver dessa forma. Só que não é só simplesmente isso. Para sair do ponto A até o ponto B, eles passam pelo ponto C, D, Z, C cedilha, jogo da velha, escolha, porque não é tão simples assim. São sempre pequenas missõezinhas para se resolver, é muito legal. Quem faz o Edin é o Chris Pine e ele é o principal do filme, é o nome mais importante do elenco, não tem como ele não ser o principal, então a história gira meio que ao redor dele. Mas não só dele vive a história, existem outros personagens extremamente importantes, assim como a companheira de viagens dele, a Holga, que quem faz é a Michelle Rodrigues. Ela faz uma bárbara, faz uma pessoa que sai pra ir na porrada. Ele é mais na lábia, ela é mais na porrada. Tem outros personagens como, por exemplo, o mágico do grupo, o Simon, que quem faz é o Justin Smith. Ele também tá bem, tá muito divertido todo mundo. E temos a metamorfa do grupo, que quem faz é a Sofia Lillis. O grupo em si funciona muito bem, é um grupo de RPG, é divertido, é muito simples. Um pequeno aviso antes de tudo, eu nunca joguei RPG na vida. Porém, eu já conheço de podcasts e de lives aqui no YouTube, então eu tenho uma pequena familiaridade. Eu nunca joguei de fato, só alguns livros jogos, mas eu nunca joguei numa mesa de RPG, nem online, nem presencial. Mas eu tenho uma pequena noção de como é que funciona um esquema de RPG. Tendo dito isso, eu nunca joguei, então eu não tenho essa pressão de falar, não, tem que ter as coisas necessárias. Porém, por um lado é bom, porque o filme não pode se focar simplesmente em jogadores de RPG. Que se fosse isso, ia ter, sei lá, umas 500 pessoas assistindo no Brasil, quiçá 1000 pessoas assistindo no Brasil. Tô exagerando um pouco, mas você consegue entender. Entendeu? O filme ele precisa agradar o grande público. E de fato agrada aquelas pessoas que não conhecem absolutamente nada do gênero. Que é o meu caso muito pouco, porque eu não joguei, então eu só tenho uma noção vista de fora. E acredito que o público que também não conheça vai levar como uma grande aventura, que de fato é uma grande aventura dele e do grupo dele tentando resgatar a filha. É muito simples, mas muito divertido mesmo. Quem dirige são os diretores Jonathan Goldstein e John Daly. Eles dirigiram juntos Férias Frustradas, o mais recente, de 2015, e tem câmeras muito inteligentes do jeito que eles fazem alguns ângulos, algumas viradas de câmera são muito bem feitas mesmo. A câmera ela não fica estática, parada, ela não fica só do
ombro no outro, olha para um personagem, olha para o outro. A câmera ela gira no seu próprio eixo algumas vezes. Existem alguns ângulos de cima, ângulos de baixo que são muito interessantes e ajudam muito a deixar o filme mais dinâmico. Ele já sendo muito dinâmico graças ao roteiro, continua sendo extremamente dinâmico graças às câmeras também, e também muito por conta da atuação de todo mundo do grupo. Tem uma trilha sonora épica, porque é uma aventura épica, existem dragões, existem outras criaturas que estão atacando o grupo, então é uma aventura épica. Caso você goste de Senhor dos Anéis, você vai lembrar muito de Senhor dos Anéis em alguns momentos, porque não é pra menos, o Dungeons and Dragons original, o D&D, o livro que dá base pro jogo, ele é inspirado no Senhor dos Anéis, então não tem como você não levar isso em consideração. Se você, por exemplo, assistir a Caverna do Dragão, você vai se sentir minimamente representado, porque se você assistir a Caverna do Dragão, você vai encontrar vários elementos de Caverna do Dragão para você não se sentir perdido, se for o caso, porque tá tudo lá, porque Caverna do Dragão é baseado em Dungeons and Dragons, tanto é que no original chama Dungeons and Dragons, não Caverna do Dragão. Tem um potencial enorme para fazer mais histórias nesse universo, assim, dá pra ver que a ponta de algo mais. O universo é riquíssimo, tem tantas possibilidades. Só das passagens que eles fizeram, por exemplo, do ponto A ao ponto B que eu falei, tem o ponto A, que é muito interessante, tem o ponto B, que é muito interessante, só que tem o ponto C, o ponto D, o ponto X, o ponto C cedilha, que são todos muito interessantes também. Então, a história não precisa passar em todos os reinos, em todas as ambientações. Passando em alguns pontos específicos, tem um potencial enorme para uma franquia. Não que esse filme tenha pontas soltas para continuações ou coisas do gênero, não. Ele é bem fechadinho nele mesmo, o que é extremamente importante nesse caso. Você não precisa ver nada além desse filme para entender esse filme. Mas ele deixa aquele gostinho de quero mais, o que é ótimo para o início de franquia. Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. E tem uma cena engraçadinha no meio dos créditos.